Olá, alunos, bem-vindos à nossa aula de ciências. Aqui é o professor Marcelo e na aula de hoje nós vamos discutir um tema de cunho atitudinal, tá bom? É um tema que fala de posição crítica diante de problemas ambientais, tá bom? Por que é um tema de cunho atitudinal? Porque o objetivo dessa aula é que eu desperte em vocês, né, ou pelo menos né, incite um pensamento crítico diante de vários problemas ambientais que atingem o Brasil e também a nossa cidade, tá bom? Então eu vou apresentar aqui vários problemas ambientais. Nós vamos discutir, a partir de um pensamento crítico, né, quais são as possíveis proposições, né, para atenuar, né, ou para solucionar aquele problema, tá bom? Então vamos começar falando um pouquinho dos principais problemas ambientais que atingem o Brasil de uma forma geral, tá? Leiam ali comigo. O Brasil enfrenta todos os dias diversos problemas ambientais que ameaçam destruir os ecossistemas nacionais. De acordo com o IBGE, 90% dos municípios brasileiros apresentam algum tipo de problema ambiental. Os principais são queimadas, desmatamento, poluição das águas, poluição atmosférica e uma má destinação do lixo doméstico, tá? Então, esses problemas atingem quase, vocês viram aí, 90%, né? Quase que a totalidade dos municípios brasileiros. É raro você encontrar um município ali que esteja ali todo, né, tranquilo em relação a queimadas, desmatamento, sempre vai ter ali algum probleminha ambiental, tá? E o que nós precisamos fazer diante desses problemas ambientais? Nós temos que ficar ali apáticos, passivos? Não, né? Nós temos que pensar criticamente, né? E a partir desse pensamento crítico, reflexivo, propor, né, medidas, né, colocar em prática alguma coisa que ajude a atenuar, né, ou solucionar aquele problema, tá? Leiam ali comigo. Diante desses problemas ambientais que eu acabei de citar, que acontecem em nossa cidade, devemos agir e pensar criticamente, tá? E aí vem uma pergunta: o que é pensar criticamente, tá? Coloquei ali um conceito bem tranquilo. O que é pensar criticamente? É você fazer um julgamento reflexivo, né, sobre o que fazer em resposta a uma observação ou experiência, tá? Então você observa ali, né, o problema ambiental X, né, e a partir do que você observou, do que você captou, você faz um julgamento reflexivo, né? E você pode propor, né, mudanças, né, hábitos, ações que vão ajudar aquele problema, tá? Então, pensar criticamente é isso, é você agir diante de alguma observação. Não ficar apático, não ficar passivo, não ignorar. É agir, tá? Pensar e agir. Vamos começar falando das queimadas, tá? As queimadas, né, elas têm como consequências a erosão do solo, né? O solo fica mais fraco, quebradiço. Você tem a morte da fauna e flora, né? Lógico, o fogo vai matar tudo que ele, né, encostar ali. E tem também a poluição atmosférica, né? Como produto das queimadas, né, da combustão, são liberados ali diversos gases que vão, né, poluir a atmosfera, vão causar fenômenos como a chuva ácida, né? Tudo isso vai trazer um prejuízo para a gente como sociedade, tá? Então, é um problema que traz diversas consequências, tá? E está presente em quase todos os municípios brasileiros, inclusive no nosso, tá? Nós temos aí uma época do ano em que a cidade fica tomada por fumaça, né? Da onde vem essa fumaça? Das queimadas tanto em ambientes urbanos como em ambientes rurais. Então é um problema muito presente aqui na nossa cidade, tá? A partir de um pensamento crítico, né? Eu observei esse fenômeno, né? Tive um pensamento crítico e agora, quais medidas eu posso pensar e pôr em prática para atenuar esse problema? Eu coloquei ali para vocês algumas alternativas, tá? 3. Evitar fazer fogueiras próximas de vegetação. Evitar queimar lixo, né, ou móveis velhos. Isso acontece bastante no nosso município, tá? As pessoas têm o hábito de queimar lixo, né, e queimar aquilo que elas não querem mais. Conversar com outras pessoas sobre os prejuízos das queimadas. Vocês vão observar que em todo problema ambiental vai ter ali uma ação de educação ambiental, tá? Então, a solução, em parte, de grande parte dos problemas ambientais, ele vai passar pela educação ambiental, ele vai passar pela ação de você conscientizar outras pessoas, né, do prejuízo daquela ação, tá? Então, a educação ambiental vai estar presente ali em todos os nossos problemas ambientais, tá? Vamos falar agora do desmatamento, que também é um problema muito presente aqui no nosso estado, né? Nós estamos na região amazônica, a maior floresta tropical do mundo, então tem muita árvore, né? Nós temos milhões de árvores. Então existe aí uma parcela da população que, né, que explora, né, essa madeira, essa árvore de forma predatória, fazendo o desmatamento dessas árvores, tá? Quais são as consequências desse problema ambiental? Nós temos a erosão do solo, mais uma vez, né? As raízes das árvores mantêm o solo unido, né? Elas mantêm o solo úmido e isso faz com que ele fique mais firme. Quando você retira, né, aquela porção de floresta,
Você deixa o solo mais seco, mais quebradiço, né? Ele tem a tendência a sofrer erosão mais rápido, tá? Você tem uma redução da biodiversidade, né? Porque se você tira árvores, você está ali prejudicando fauna e flora, tá? Os dois ao mesmo tempo. E você tem alteração, né? Dependendo ali do tamanho do que você tirou de madeira da floresta, essa retirada pode alterar tanto o volume dos rios, né? Das águas, como também pode alterar, né? Padrões climáticos daquela região, tá? Se for uma floresta muito grande, que tenha muitas árvores, se você desmatar grande parte dela, você vai ter alterações nos padrões climáticos. Pode ou parar de chover, ou pode ficar um ambiente muito seco, tá? Tudo isso como consequência do desmatamento, tá? Vamos lá. A partir de um pensamento crítico desse problema, quais medidas posso pensar e pôr em prática para atenuar esse problema? Coloquei ali duas sugestões. Promover a conscientização de pessoas próximas, educação ambiental, se engajar em projetos de reflorestamento, plantar árvores em áreas desmatadas, tá? Então, são sugestões de ações, né, para que você atenue ou ajude, né, a atenuar esse problema do desmatamento, tá? Partindo para a poluição das águas e do ar. Leiam ali comigo. Quais são as consequências, né, desses dois problemas ambientais? Nós temos mortes de espécies animais e vegetais nos rios, né? Se o rio está muito poluído, né, essa poluição vai agir diretamente, né, na morte de espécies animais e vegetais, tá? Você tem ali intoxicação pela água, no caso, se essa água for consumida, né, por uma população que está ali perto, pode dar uma intoxicação nessas pessoas, tá? Chuva ácida, como eu falei para vocês, né? Esses gases que são lançados na atmosfera, quando eles estão em uma concentração muito grande, né, e aí você tem uma precipitação, né, essa água acaba absorvendo muito desses gases, tá? E ocorre o fenômeno da chuva ácida. É uma chuva que, claro que não é cair na sua pele e derreter, mas, né, sobre plantas e monumentos, ela vai corroendo aos poucos esses materiais. Por isso que é uma chuva ácida, tá? E nós temos também problemas respiratórios, né? Quando você tem um ar muito poluído, você tende a ter mais problemas respiratórios, asmas, bronquites, tá? Tudo isso aí é como consequência tanto da poluição da água como do ar, tá? A partir de um pensamento crítico, né? Quais são as proposições que eu posso explanar, né? Eu posso expressar para atenuar esse problema? Coloquei para vocês 3 sugestões, tá? Adotar coleta seletiva e destinação correta do lixo, né? Assim ele não vai parar em rios e lagos, tá? Quando você destina o lixo corretamente, você, né, previne que ele vá parar nos rios, tá? E isso é um problema muito comum na nossa cidade. Se você observar ali os igarapés, os rios que cortam a cidade, sempre vai ter ali um lixinho, né, na margem, alguma coisa boiando, uma garrafa PET, tá? Então é muito comum na nossa cidade, infelizmente. Sobre a poluição do ar, adotar transportes não poluentes, tá? E promover essa ideia entre pessoas próximas, tá? Então, o uso, né, demasiado de automóveis movidos a combustão, né, de gasolina, né, ou outro meio, faz com que sejam lançados mais gases na atmosfera. Se você adota ali, não é deixar de usar um carro, né, deixar de pegar um ônibus, mas se você adota um transporte que não emite poluição pelo menos algumas vezes na semana, você está contribuindo para reduzir a emissão de gases poluentes. Então, andar de bicicleta, né? Ou então você pode até usar o carro, mas você pode dar carona para outras pessoas e evitar que elas utilizem, né, o carro delas. Então, tudo isso são técnicas para você evitar, né, ou diminuir a emissão de gases poluentes na atmosfera, tá? E não fazer queimadas, né? As queimadas, né, jogam poluição no ar, tá? Então, tudo isso aí vai contribuir para atenuar, né, esse problema da poluição da água e dos rios. Nós temos ali agora, gente, 3 questões, tá? Bem simples, só para fechar a nossa aula. Vejam que nossa aula é um conteúdo muito atitudinal, né? É algo que eu quero que vocês exercitem, né? Observem algum problema ambiental perto da casa de vocês e pensem o que vocês podem fazer, né? Reflitam a partir dessa observação e pensem o que vocês podem fazer para, né, solucionar aquele problema, ou se não for possível solucionar, mas para atenuar, para ajudar, tá? E a partir daí coloquem alguma coisa em ação, tá bom? Vamos fazer 3 questões, tá? A primeira questão pergunta: pensar criticamente é ignorar os fatos e observações, aceitar tudo o que falam, manter-se passivo diante das situações, ou refletir com base em observações e elaborar proposições? Qual é a melhor definição do pensar criticamente nessa alternativa, nessa questão, tá? A 2. Das opções abaixo, a que não representa um problema ambiental é chuva ácida, erosão do solo, desertificação e mobilidade urbana, né? Qual dessas não é um problema ambiental, tá? Questão número 3. Muitos impactos ambientais trazem consequências graves e algumas vezes irreversíveis para o meio ambiente. Alguns deles são causados pelo homem e surgem, sobretudo,
pela falta de consciência ambiental, com o uso indiscriminado dos recursos naturais. Todas as alternativas abaixo trazem exemplos de ações positivas relacionadas com a consciência ambiental, exceto, tá, qual daquelas ali não contribui para promover uma melhora do meio ambiente. Letra A, economia de água e energia elétrica, uso de automóveis, descarte correto do lixo ou a redução do consumo. Tá? Então vejam que são 3 questões bem fáceis, tá? Resolvam aí. Vou passar a resposta agora, tá? Da questão 1, a resposta é a letra D, tá? Então, pensar criticamente é você refletir com base em observações e elaborar proposições. Isso é pensar e agir criticamente, tá? Eu quero que vocês exercitem essa atitude de pensar e agir criticamente, tá? A questão 2, qual das alternativas abaixo não representa um problema ambiental? É a letra D, né? Mobilidade urbana. Mobilidade urbana não é um problema ambiental, tá bom? É um fenômeno social, tá? E a resposta da 3 é: qual dessas alternativas não contribui para a melhora do meio ambiente, né? Não estão relacionadas com a consciência ambiental? Nós temos ali a alternativa B, o uso de automóveis. Como eu falei para vocês, usar demais automóveis prejudica o meio ambiente, não contribui com o meio ambiente, tá bom? Então é um hábito aí que a gente tem que, né, melhorar mais, essa dependência total de automóveis que usam combustão de combustíveis fósseis, tá bom? Gente, ficamos por aqui, tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês. Como eu sempre falo, essa aula fica disponível na plataforma Edu, que assistam lá quantas vezes, né, vocês acharem necessário, tá bom? Mais uma vez, agradeço a atenção, desejo bons estudos e até a próxima.